Eu estava pensando num aspecto da discussão do INSS e a nossa Flávia, sempre inteligentérrima, levantou a questão, que foi assim, por que no INSS? Né? Eu estava pensando sobre isso, porque a gente tem a tradição no Brasil, em todas as partes, né, de uma certa visão patrimonial da estrutura do Estado por parte das nossas elites. Né? Aquilo que é público é coisa dela. E isso não é apanágio só do legislativo, né? do executivo e, obviamente, também do judiciário. Né? A gente vê esse tipo de comportamento nas mais diversas posturas, né? A pior das quais talvez seja a famosa rachadinha, né? A mais mesquinha de todas. Né? Eu me lembro que eu trabalhava no tribunal, que a gente tinha conversa de desembargador que fazia rachadinha com assessor, quer dizer, não era nem deputado estadual, que isso que ele já sabe que tinha. Né? Era vereador, porque eles acham que aquilo é deles. E a gente sabe também que não é também privilégio só da direita, isso também já aconteceu da esquerda. Né? Então, é claro que, ao contrário também do que a gente imagina, patrimonialismo não é só no Brasil, não. Patrimonialismo é um negócio que, no mundo inteiro, o Estado era visto como uma coisa patrimonial. É só no final do século XIX que começa a ter concurso público, começa a ter a ideia de separação do público e do privado e tal. Mas, enfim, isso continua. Aí a pergunta era assim, e por que em certas áreas do governo isso parece mais endêmico, ou nessas áreas da administração isso parece mais endêmico, né, e outras menos? Né? E aí vem, eu acho que um ponto também que a Flávia levantou, que é o seguinte, na democracia, o Estado não tem como ser mínimo, porque ele tem que intervir pesadamente para atender os interesses do eleitorado, da maior parte do eleitorado, ele tem que ter vasta atuação no campo de saúde, no campo da educação, assim como no campo de transportes. Né? E que, curiosamente, são as áreas onde mais tem roubalheira, onde tem mais corrupção. Agora, por que não tem tanta corrupção em outras áreas? É engraçado, por quê? Porque os destinatários desses recursos, ao mesmo tempo em que as rubricas orçamentárias destinadas a esses ministérios é a maior de todas, não só por volume de dinheiro, porque envolve prestação de serviço público, mas também por determinação constitucional, como você tem uma tecnocracia relativamente mal paga, comparado com o Ministério da Fazenda, Ministério do Itamaraty, né, Receita Federal, né, a outras instituições. Então você tem um olho desse tamanho dos políticos sobre essas áreas, e elas são exatamente as mais vulneráveis do ponto de vista burocrático e do ponto de vista dos destinatários. Né? E é por isso que a gente vê também essa crueldade, né, de você conseguir fazer essa covardia exatamente com quem é mais vulnerável. No caso, são os aposentados. E você vê que é o tipo de covardia que a gente vê no cotidiano, não precisa ser do colarinho branco. A gente vê na rua, gente. Quem são as maiores vítimas de ladrão, de bandido de rua? São mulheres e são idosos. Né? E às vezes são crianças. Tá, ou adolescentes, são exatamente os mais vulneráveis. Tá? Então não admira que isso aconteça justamente num lugar como o INSS. A gente viu que, de acordo com as investigações da polícia, né, isso que é impressionante, os presidentes das autarquias estavam recebendo mesada. Tá? Então, e tem essa ligação também, já vou passar a palavra para não ficar aqui também falando meia hora. E você tem... Ficou quietinho até agora, tem que falar. Pois é, quem mandaram, Habla, né? Christian, habla. Então a gente tem tem essa coisa também do centrão, essa coisa que isso não tem a ver necessariamente com um governo específico, mesmo que tenha sido o governo Bolsonaro e depois o governo Lula, que são dois governos que se antepõem radicalmente, né, em todos os aspectos, né? Tem a ver com o fato de que, na política, cargos são moeda de troca. Basta lembrar que você tentou botar fim a um órgão como o Codevasp, que não serve para nada. Você tentou acabar com o órgão e o parlamento obrigou, a maioria, não é, sobretudo o Centrão, obrigou a restabelecer o Codevasp porque ele é um cabide de emprego. Arthur Lira não deixou. O Arthur Lira falou, no meu Codevasfinho ninguém mexe. Pois é, porque ele simplesmente é um cabide de emprego de moeda de troca. E várias desses órgãos internos do Ministério da Saúde, do Ministério dos Transportes e do Ministério da Educação servem para esse fim. Né? Agora, o problema nem é tanto esse, o problema é a roubalheira. Né? Então, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco por que essa roubalheira é mais endêmica nesse tipo de estrutura do Estado.
Agora, isso que você acabou de descrever, Christian, para mim é um dos maiores mistérios sociopolíticos deste país, que é o fato de que existe um tipo de corrupção que é na máquina, que é patrocinado e tem como beneficiários, né, por padrinhos políticos esses que vêm de variadíssimos partidos, né, mas com uma concentração não desprezível em partidos do Centrão, e que, apesar disso, olha, eu sou super jovem, como vocês sabem, né? Mas eu tenho a memória de escândalos. Assim, antigamente, antes de 2013, o Jornal Nacional era todo dia tinha um escandalinho ou um escandalão novo, dependendo do momento, né? Mas teve anões do orçamento, teve Correios, cada hora era um, e com roupagens políticas muito na operação muito parecidas que tinha do Centrão e quem estava no comando da presidência variado. Teve muita corrupção nos anos FHC, teve muita corrupção nos anos Lula, teve muita corrupção nos anos Temer, teve muita corrupção nos anos Bolsonaro, nos anos Dilma. Não é algo que nenhum presidente da República esteve isento de testemunhar escândalos de corrupção sob o seu governo. Por que ontem, a CPMI do INSS, os políticos da CPMI do INSS da oposição estavam falando em abrir champanhe, Christian Lynch? Por que só cola para um público da direita em particular? Eu não estou nem falando de colar no Bolsonaro ou não, tá? Estou falando que ontem, o único político mencionado na fase da operação de ontem, foram dois únicos políticos de carreira política. Um ministro, ex-ministro do governo Bolsonaro, e um deputado federal do Republicanos de Minas Gerais. Fora isso, tem o Stefanuto, que foi preso. Então, só para quem está nos acompanhando e não sabe, o ex-ministro do Bolsonaro, ex-ministro da Previdência, ex-presidente do INSS, que é o que a Luísa comentou ali no começo, que agora é muçulmano, né? Ahmad Mohamed. Ele converteu. Ele é um que está de tornozeleira eletrônica. O Stefanuto, que foi colocado pelo Lupe, Carlos Lupe, do PDT, já no governo Lula, que é o que recebia os R$250 mil, aí esse não tinha uma carreira política pregressa, ele era procurador e presidente do INSS. E o Eugênio, eu acho que o nome desse colega é Stefanuto. Ah, tá. Stefanuto, ele. Tá. E o deputado do Republicanos, o Petersen, que tem 14 milhões de reais. Ele está sendo acusado pela Polícia Federal de ter recebido 14 milhões de reais. Então, assim, por que a oposição consegue faturar tanto e o governo Lula, que tem a sua responsabilidade, eu não estou querendo isentar o governo Lula de responder, não. Tem que responder, aumentou demais o número de desvios dos descontos desse esquema ilegal que começou, como eu falei, a investigação aponta casos já em 2009 e 2010. Aí, em 2016, aponta que amenizou. 2017 volta a aumentar, governo Temer. 2017 volta a aumentar. 2018 aumenta mais um pouquinho. 2019 já tem um aumento considerável. Então, do governo Temer para o governo Bolsonaro já dá um salto. E no governo Lula multiplica. Então, é como se fosse assim, a organização criminosa, a associação criminosa, né, como o professor explicou, entrou, foi azeitando, e aí, com a chegada do Stefanuto,
muda de patamar mesmo o desvio. Então, não estou querendo isentar ninguém de nada. Eu estou só falando que a gente tem uma história de corrupção e nos últimos anos a corrupção só importa para um lado da política. E isso me intriga. Isso é realmente algo que me intriga. A gente tem certos assuntos que são privativos quase que de certas identidades ideológicas, né? Que a gente estava conversando segunda-feira. Né? A segurança pública supostamente seria o chuchu, muito supostamente, né? Como a gente também falou na segunda-feira, porque não tem plano nenhum, enfim, mas enfim, segurança supostamente é um negócio da direita. Promoção de igualdade é o business da esquerda. Né? Promoção de liberdades e reformas, né, nesse sentido, são business dos liberais. Né? Agora, a corrupção, é bom lembrar, isso é interessante, que a corrupção era intrinsecamente associada à direita, historicamente, né? E jamais à esquerda. Mas sempre houve, e é engraçado, dentro do discurso da direita, uma ideia de que pobre no poder rouba. Porque pobre não tem dinheiro. Então, e pobre, quando chega no poder, né? Como é que é o negócio? Quem nunca comeu melado se lambuza. Isso é uma ideia tipicamente oligárquica que existe na direita. Entendeu? Né? Quantas vezes a gente não ouvia essa história de que vou votar no candidato rico porque ele tem dinheiro e não vai precisar roubar? Eu já ouvi isso aí. No tempo do Collor se falava isso, vou votar no Collor porque ele fala inglês, ele não vai roubar porque ele tem dinheiro de família. Né? Isso se repetiu muitas vezes. Isso era sempre um argumento também de dentro da direita, de parte da direita, a respeito da esquerda. Mas o discurso de moralização sempre foi um discurso da esquerda. Até porque a direita ficou no poder, né, de 64 até Cacilda Becker, até o governo Fernando Henrique. É claro que o governo Fernando Henrique, para a esquerda, também é direita. Mas eu estou tentando pegar aqui não ficar na dicotomia esquerda-direita e botar um centro no meio. Tá? Então, esse era um discurso da esquerda. Esse discurso da esquerda foi completamente perdido com o mensalão. Isso. Com o mensalão, depois você tem uma recuperação. E depois com o petrolão. Aí depois veio a Lava Jato com o petrolão, e aí foi no surto, foi nessa onda, foi nessa feerie, como dizem os franceses, da Lava Jato, que a própria nova direita cresceu, foi em que ela apareceu. E aí você passou a dizer que o Lula, né? Você atacava o Lula dizendo que ele não tinha dedo, que ele era ignorante, que ele era não sei o quê, mas não que era ladrão. Aí virou o Lula ladrão. Né? A nova direita toda procurou colar na esquerda e teve fartos elementos para fazer isso, a ideia da corrupção. E aí a luta contra a corrupção, que estava aparentemente no judiciário e no centro com ele não era de direita escancarado, você tem que lembrar disso, né? O Moro, é claro que ele sempre foi de direita, mas ele estava numa situação que ele era o promotor, ele era o justiceiro, ele era não sei o quê. Né? Setores de centro apoiaram. Ele não era o promotor, não. A confusão é justa, mas... Não. O promotor era com P pequeno. Ele era o juiz que promovia. Isso. Tá? E promovia o combate à corrupção. Né? E que a gente sabe que, no fundo, tinha uma orientação de direita forte. Né? Mas no começo começa como uma espécie de coisa liberal, né? E aquilo foi apropriado rapidamente pela direita, e tanto que depois ele se torna ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Tá? E aí justamente muita gente do centro desembarca, deixa de apoiar essa agenda, porque a agenda anticorrupção vira uma agenda da direita e logo também acaba com esse negócio, né? Porque o Bolsonaro é o primeiro sujeito também a liquidar com a Lava Jato, liquidar com o combate à corrupção, porque a gente sabe que a direita é chegada numa corrupção. Sabe o que mais dizem por aí? E eu entendo por quê. Por R$15 por mês você tem acesso a tudo que o Meio faz com mais cuidado. A newsletter de sábado com edições especiais e textos que você não vai ler em lugar nenhum. E às quartas, o Meio Político com análises profundas sobre o Brasil e sobre o mundo, com gente que entende do assunto como poucos. E olha, tem mais. No nosso streaming você encontra conteúdos exclusivos como o documentário Democracia Sem Fim, o julgamento do século, que explica em detalhes o que levou Jair Bolsonaro a ser condenado. E tem também o ponto de partida da série que mergulha no conflito entre Israel e Palestina de um jeito didático, profundo e humano. E olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem já é assinante escreve pra gente dizendo que é o melhor investimento para entender o Brasil de hoje. Que o Premium muda o jeito de chegar ao mundo. Se informação de qualidade ainda importa para você, assina o Meio Premium. Por R$15 por mês você apoia o jornalismo independente e garante um conteúdo que realmente te faz pensar.